Ao contrário do que muita gente pensa, a doença não foi erradicada e ela ainda inspira muitos cuidados. Muitas pessoas que tiveram a Covid-19, mesmo nas formas leve ou assintomática, que é aquela que não aparece nenhum sintoma, podem apresentar um conjunto de sinais e sintomas que se prolongam e não têm causa aparente. São as chamadas condições pós-Covid ou Covid longa. Por exemplo, dificuldade de concentração e memória, perda prolongada de olfato e paladar, alterações cognitivas são os sintomas neurológicos mais comuns. Mas as condições também podem afetar outros sistemas, como, por exemplo, o sistema cardiovascular, o respiratório, o gastrointestinal, mental, entre outros. Vamos falar então com a doutora Luciana Pacheco agora, no nosso Explica Pra Gente, que já está no ar. Nós chamamos a doutora Luciana, caiu aqui o sinal dela, agora nós restabelecemos e vamos voltar com ela agora nesse momento. Doutora Luciana, primeiro boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Explica Pra Gente no nosso Fenômeno Fica Alerta para falar da Covid, porque muita gente acha que chegou a vacina, legal, delay, importante, mas como se a Covid acabou, não voltasse mais. Ela vai continuar entre nós como a gripe durante muitos e muitos anos, não é isso, doutora Luciana? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, telespectadores. Me perdoe aí pela interrupção, mas alguma coisa que eu Maceió, talvez tenha sido isso que tenha interferido. De fato, Wilson, a Covid é uma doença que veio para ficar. Não conseguiu, durante os 4 anos, né, os números mais altos naqueles primeiros 2 anos, depois começaram a reduzir, mas ainda hoje a gente vê acontecerem casos de Covid. E, então, a gente acredita que o SARS-CoV, que é o vírus, ele vai ficar de forma endêmica, assim como o vírus da gripe. Todo ano a gente tem casos aumentados de gripe e pela influenza, pelo vírus influenza, assim também vai ser com a Covid. A Covid tem essa particularidade de causar esses sintomas, esses transtornos pós-Covid. Muito se estudou, tem se estudado ainda, desde que começou a pandemia, que o vírus começou a circular no mundo todo. A doença mais estudada nos últimos anos. E tem uns estudos que mostram que existem situações que o vírus cai depois que a infecção aconteceu. Então, você citou aí alguns sistemas mais comprometidos, como o sistema cardiovascular, então, o coração, o cérebro, o pulmão, os músculos, o intestino também. Então, são órgãos que estão além do pulmão, que é o órgão mais comprometido, mas que também são envolvidos aí pela doença e podem ficar com alteração depois da doença instalada. Então, a gente melhora daquele quadro, mas aí por um tempo, tem gente que fica aí por 3 meses, 6 meses, com dificuldade para respirar, com fraqueza, com alteração naquelas doenças que tinha antes. Tinha pressão alta, tinha diabetes, descompensa isso. Quem tem problema na tireoide também descompensa. Tudo isso causado pelo processo inflamatório que o vírus causa no nosso organismo. Então, o que eu falei, não acabou, de vez em quando a gente vê. A orientação sempre é de a pessoa com sintomas respiratórios procurar se testar para ver se está com Covid, para ver se está com influenza, procurar vacinar desde que tenha vacina disponível. Existem agora já os grupos que podem tomar a medicação, que podem tomar a vacina, igual com a gripe, então entrou no calendário vacinal e entrou nesses grupos. A vacina é agora também para os prioritários e se prevenir quando estiver próximo de aglomerações, se souber que tem aumento de casos de Covid naquela região, lugares com muita gente, principalmente os idosos, principalmente pessoas mais vulneráveis. Muito bem, doutora, a gente está tendo uma dificuldadezinha com o sinal, está fugindo um pouquinho e a gente acaba às vezes não compreendendo alguns detalhes que a senhora está falando, mas deu para a gente poder entender o que a senhora explicou aqui para a gente. Deixa eu trazer as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá então, nós estamos com a internet, às vezes dá uma falha rapidamente, mas dá para a gente entender, doutora. A pergunta é da Olívia Santos. Olha, doutora, desde que eu tive a Covid, não paro de tossir. Esses problemas pós-Covid têm cura? Olívia, é importante que você procure um atendimento médico, para você ver se precisa, por exemplo, fazer uma fisioterapia respiratória,
que vai lhe ajudar aí nesse processo dessa tosse. Ver se precisa tomar algum tipo de medicamento, como essas bombinhas que se faz uso quando a pessoa tem asma, para reduzir aquela inflamação que pode estar acontecendo no seu pulmão. Então, é importante procurar um atendimento médico para fazer esse acompanhamento. Tem cura, a gente sabe que tem, são sintomas que podem se prolongar, mas que podem ficar curados. Muito bem, bem explicadinho. Inclusive, nossa diretora também estava, né, com essa tossezinha que ficou, né? Mas agora já está se recuperando também aí. Legal. Muito bem, vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver, então, quem quer fazer a pergunta para a doutora Luciana Pacheco. Deixa eu ver a segunda pergunta. Segunda pergunta foi da Maria Luísa. Ela pergunta o seguinte, doutora, a vacinação contra a Covid ainda será necessária? Sim. Como a gente falou, o vírus não deve ficar para sempre entre a gente. Então, a vacina é bem necessária. E aí, como eu falei também, hoje ela faz parte desses grupos prioritários. Assim como a da gripe, não é toda a população. Deveria ser, viu, Wilson? Mas não é toda a população que vai ter acesso à vacina. A gente sabe que vacina é cara, que o governo precisa investir nisso para que toda a população tenha acesso. Mas, então, para que, de fato, os grupos que ficam mais, que podem ficar mais vulneráveis, ter um adoecimento maior, são aqueles grupos que são incluídos aí para serem a vacina ser aplicada, que são as crianças pequenas, os idosos, as pessoas imunossuprimidas, aquelas pessoas que podem adquirir a doença e passar para outra, como professores, né, dentro da sala de aula, os profissionais de saúde. Então, são grupos que a gente prioritários para vacina, tanto da influenza como da Covid. Isso já começou a ser feito isso esse ano. O Brasil, o Ministério da Saúde ainda está lutando para comprar vacina numa quantidade suficiente que possa, então, atingir, né, esse público todo e, de fato, as pessoas ficarem mais protegidas. Agora, a gente perdeu muita vacina porque as pessoas mal informadas, desinformadas, negacionistas, não se vacinaram. Então, o Brasil investiu no dinheiro que depois precisando jogar no lixo, vamos dizer assim, porque muita vacina perdeu a validade, que as pessoas não se vacinaram. E a vacina que fez a doença reduzir no seu número, na sua quantidade de pessoas doentes, nas complicações e também nos sintomas pós-Covid. Perfeito, bem explicadinho, que as pessoas precisam atender essa chamada, né, e se vacinar para proteger a todos nós, né, que é muito importante. Acabar de vez com que esse vírus fique cada vez mais ali no cantinho, nesse cinturão de proteção da gente, dado pela ciência, dado pelas vacinas. Doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado, viu? Parabéns pela sua participação conosco aqui e até a próxima, se Deus quiser, com muita saúde e boa semana. Até a próxima. Boa saúde para todos nós. Amém, para todos nós também. Doutora Luciana Pacheco, infectologista, trazendo informações importantes sobre a Covid, nos explica para a gente prestação de serviço pura para você que acompanha aqui o Fenômeno, tá bom? Muito bem.